Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 14. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 até o 4. Está escrito assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Amados, nós vemos aqui Jesus começa a sua mensagem ali para os discípulos, a sua última mensagem, vamos dizer assim. Como eu mencionei ontem, é um ensino extremamente profundo, porque ele vai falar sobre como seria a vida dos discípulos depois que ele ressuscitasse, voltasse para o Pai. E ele começa, nesse capítulo 14, ele diz assim, olha, não se perturbe o coração de vocês. Veja que ele já inicia dizendo, não fiquem perturbados, não fiquem amedrontados, não fiquem aflitos, porque eu estou indo para preparar lugar para vocês. Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Eu vou, mas eu voltarei e os levarei para mim. E aí Tomé começa a perguntar, Senhor, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai, como que nós podemos saber o caminho? E aí Jesus vem e faz aquela declaração que nós conhecemos, uma verdade fundamental do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo ali para Tomé, Tomé, eu sou o caminho. Se você estiver em mim, você não precisa ter medo, porque eu te conduzirei até o Pai. Porque eu sou o caminho. Você não precisa se preocupar com mais nada, só precisa crer em mim, me obedecer. Nós já vimos em outros devocionais sobre essa questão de crer, né? O crer é exatamente obedecer a Jesus Cristo. É o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, que ele foi enviado para proclamar o evangelho, um evangelho que chama dentre todas as nações um povo para a obediência que provém da fé. Ou seja, nós cremos em Jesus e porque cremos nele, nós vamos obedecer a sua mensagem, a sua palavra, a sua verdade, as suas instruções para nós. E aí, Jesus continua ali conversando com os discípulos e ele disse: vocês realmente me conhecessem, vocês também conheceriam o meu Pai. E aí Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus responde para ele: como assim, Filipe? Você ainda não me conhece? Você tem estado comigo durante tanto tempo e você não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Como que você pode me pedir para eu te mostrar o Pai? Eu estou aqui revelando o Pai. Você precisa crer nisso. E aí ele disse: se você não crê quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, pelo menos crê por causa das mesmas obras. E aí nós vemos, amados, que Jesus começa uma explicação a respeito do que hoje nós chamamos de trindade. Por quê? Porque os discípulos, eles não estavam acostumados com isso. Eles estavam acostumados com o Deus de Israel. Só existia o Deus de Israel. Eles não estavam acostumados que o Deus de Israel poderia se apresentar de várias formas. Ele poderia vir sendo manifestado e revelado através do Filho. Ele enviaria do seu Espírito, que era o conselheiro, o Espírito da verdade. Eles não tinham esse entendimento. E aí Jesus começa a abrir o entendimento deles, começa a falar para eles: ei, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e se vocês crerem em mim, vocês estarão em mim. Agora vocês não conseguem compreender, mas vai chegar o momento que vocês vão compreender que eu estou no Pai, vocês em mim e eu em vocês. Amados, essa é a realidade da nossa vida com Deus. Deus, ele é um único Deus e ele se apresenta a nós, ele coexiste, coabita
na forma do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ele é um único Deus. É algo que é como se fosse um mistério que o nosso entendimento, o nosso intelecto não consegue alcançar, mas pela fé nós conseguimos compreender. Deus é um único Deus, mas ele se apresenta, ele existe, coexiste, coabita nessas formas, como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus estava explicando exatamente isso para os discípulos. Então vocês não precisam ter medo. Eu não quero que vocês se preocupem, eu não quero que vocês fiquem preocupados porque eu vou morrer, eu vou ressuscitar, vocês vão me ver, né? Ele não estava falando isso, mas é como se estivesse, vocês vão me ver subindo aos céus e talvez vocês fiquem preocupados, mas não fiquem preocupados, porque eu preciso ir, eu vou preparar lugar para vocês, porque o intuito é que onde eu esteja, vocês estejam também, mas não se preocupem, porque eu vou enviar o Espírito Santo. Quando nós vamos lendo a sequência dos versículos, nós vemos que Jesus promete o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o conselheiro, que nos ensinará sobre todas as coisas. E aí Jesus explica tudo isso e ele vai concluindo o capítulo 14 falando de novo: não se perturbe o seu coração, não tenha medo. Eu deixo a paz a vocês, eu dou a minha paz a vocês. Eu não dou a paz como o mundo dá. A minha paz é diferente. Então fiquem tranquilos, fiquem em paz. Saibam que vocês não estarão sozinhos. O Espírito Santo estará com vocês. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que vai ensinar a vocês todas as coisas. Ele é o conselheiro que vai instruir e aconselhar vocês e lembrar vocês de todas as coisas. Amados, a nossa vida com Deus é uma vida completamente diferente da vida natural, terrena. Quando Jesus disse que ele estava no Pai, o Pai estava nele e ele estava em nós e nós estamos nele. Amados, é uma coisa que com a nossa mente racional nós não conseguimos compreender. Por isso que nós precisamos aprender a viver a nossa vida cristã sem deixar que as perturbações, as preocupações e os medos que vêm desse mundo aqui, provenientes das coisas desse mundo aqui, afetem a nossa vida. Porque esse capítulo nos deixa muito claro, nós não pertencemos a esse mundo aqui. O Senhor quer que nós estejamos onde Ele está. Existe um propósito para nós estarmos aqui nesse mundo. Quando nós lemos os versículos seguintes ali, eu li do versículo 1 ao 4, quando nós vamos ler os versículos seguintes, nós veremos que Jesus diz, olha, aquele que crê em mim, ele fará também obras maiores daquelas que eu tenho realizado. Esse é o intuito, esse é o propósito da nossa existência como filhos de Deus, como corpo de Cristo. Amados, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja são as pernas, as mãos, a parte visível de Cristo aqui nessa terra. Somos nós. Cada um de nós, como membros do corpo, e quando estamos juntos, somos o corpo, unidos para realizar as obras de Cristo Jesus. Então, nós temos vivido um tempo em que as tragédias, o caos, tudo tem acontecido ao nosso redor. Nós temos visto todo tipo de guerra, né? Nós temos visto as guerras entre as nações. É guerra da Rússia com a Ucrânia, é guerra de Israel com o Irã, é guerra agora da China se preparando ali para tomar Taiwan. Então tem tantos locais, fora outros que estão acontecendo ao mesmo tempo, tantos locais de guerras no mundo. Aí nós vemos todos esses desastres naturais acontecendo, enchentes, terremotos, vulcão que estava caladinho lá na Itália, de repente começa a ter alguns terremotos debaixo daquele vulcão, provenientes da atividade do vulcão, ou seja, o vulcão que estava adormecido, de repente está começando a entrar em trabalho de novo. Então nós temos visto tantas coisas, amados, tantas coisas. É violência, a maldade, e se nós fixarmos os nossos olhos nisso, nós vamos começar a ficar apavorados
com medo, perturbados, aflitos. Mas olha a mensagem de Jesus para nós: não se perturbe o seu coração. Aonde eu estou, eu quero que vocês estejam comigo. Eu vou, mas eu vou preparar lugar e eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu envio o Espírito Santo da verdade, o Pai enviará o Espírito Santo da verdade para estar com vocês. Ele é o conselheiro, ele é o mestre, ele é aquele que direciona vocês, que aconselha vocês, que ensina vocês. Amados, que nós possamos compreender isso. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem e com um propósito. O propósito de revelar a vida de Cristo. Num mundo tão caótico que nós temos vivido, que eu e você, nós estejamos firmados em Cristo Jesus, crendo que nós estamos em Cristo e que Cristo está em nós por meio do Espírito Santo, que nós somos um com Deus, amados. Nós somos um com Deus, assim como está em 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. A nossa vida não é uma vida meramente natural. Nós temos a nossa vida espiritual, é a nossa vida espiritual que comanda a vida natural, não é a natural que comanda a espiritual. É a espiritual que influencia, que comanda, que dirige a nossa vida natural. E nós precisamos aprender a viver assim. E um dos instrumentos que o inimigo tem usado para tentar atingir a igreja, para que a igreja fique paralisada, muitas vezes aflita, né? Tenta paralisar os membros do corpo de Cristo, é usando o medo. Então, tentar apavorar as pessoas com tudo que nós temos visto. Se nós olharmos de uma forma natural, nós vamos ceder ao medo, vamos ficar perturbados. Mas quando nós entendemos a nossa vida em Deus e o porquê nós existimos para levar a mensagem da salvação, esse mundo aqui está indo para um caminho de perdição. E nós somos os instrumentos do Senhor, o corpo de Cristo Jesus, para levar a mensagem da salvação. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar perturbados, nós não precisamos ficar aflitos, nós precisamos simplesmente nos encher com a vontade e a verdade de Deus para nós, nos encher com o poder que vem do Espírito Santo e deixar a vida de Cristo fluir em nós e através de nós. O Senhor nos deu da sua paz, é uma paz que o mundo não consegue entender. Paz na visão do mundo é ausência de guerra, é ausência de conflito, é ausência de problemas. Mas paz em Cristo Jesus é a certeza de que nós estamos salvos, nós estamos em Cristo, nós pertencemos a Deus. É essa paz que o mundo precisa, amados. E nós somos os mensageiros, nós somos os enviados de Deus para levar essa mensagem de paz para o mundo. Que eu e você possamos entender essa vida tão completa e tão poderosa que nós temos por estarmos em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, o Senhor está em nós, nós podemos viver ousadamente. Ainda que as circunstâncias sejam de tragédia, de caos, nós podemos permanecer com o nosso coração firmados no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. Ele nos ajuda, Ele nos instrui, Ele nos fortalece, Ele nos ensina, Ele nos mostra o caminho, Ele nos dá a direção. Amados, que eu e você possamos entender essa vida de ousadia no Senhor. Não precisamos nos perturbar e não precisamos ter medo. Enquanto estamos aqui nessa terra, nós vamos nos tornar pessoas disponíveis a Deus para realizar as boas obras que Ele nos chamou para realizar, levando a mensagem de salvação para o mundo, levando a mensagem da redenção para o mundo, em nome de Jesus. E vamos ficar tranquilos, sabendo que o Senhor voltará para nos buscar, para nos levar, como Ele nos garantiu. Eu vou, mas eu volto para levar vocês para mim. Amados, o Senhor está voltando. Ele está voltando para nos levar para Ele. Então, que eu e você possamos nos tornar cada vez mais disponíveis a Deus, para que o Senhor nos use para a salvação e o resgate de mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Vamos orar?
Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pelo teu encorajamento, obrigada porque sabemos que estamos em ti, não precisamos ceder ao medo, ceder à aflição, ceder ao caos desse mundo. Pelo contrário, nós podemos nos fortalecer em ti, nas suas verdades. Nós podemos receber a força que vem do seu espírito, o poder que vem do seu espírito, para que nós avancemos no único propósito de levar a mensagem da salvação, a mensagem da paz para as pessoas, que elas possam compreender que esse mundo aqui, nesse mundo aqui, não tem paz. A verdadeira paz encontra-se em Cristo Jesus. Só Cristo, só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que eu e os meus irmãos sejamos cada vez mais fortalecidos nessa verdade, para que nós possamos levar essa verdade para as pessoas ao nosso redor. Nos ajuda, Pai. Nós não queremos ceder ao medo, às preocupações, às perturbações. Nós queremos manter o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito irrepreensíveis em ti. Nós queremos manter a nossa vida em paz, segundo a paz que o Senhor nos dá, que é uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Nos ajuda a vivermos assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.